Olá, gente. Acabamos de criar o questionário. Próxima etapa, abrir o banco de questões. Vamos lá? Então, ele mostra aqui, ó, nenhuma pergunta foi inserida, então se o aluno entrar, ele não vai ver nada, só esse campo aberto. E uma coisa interessante no questionário é que a catraca de configurações, né, esse botão de configuração passa a ter mais atributos aqui do que simplesmente editar configurações. Se você vier aqui editar configurações, você volta para essas configurações básicas, tá certo? Agora a gente vai precisar editar o questionário propriamente dito, certo? Então note que ele vai colocar o nome do questionário que você está editando, certo? Aqui já colocar nota máxima, então vamos supor, não, eu quero nota 5, certo? Então vamos gravar. Você tem que mudar aqui e gravar. Se você mudar aqui e não gravar, só salvar, na realidade você nota que aqui embaixo nem tem como salvar, tá certo? Uma coisa que a gente configurou lá é para que as questões fossem aleatórias, né? Aqui a gente vai misturar entre as questões. Então, sempre tem essa interrogação, dê uma lida, tem mais informações aqui para você. Então, isso vai ajudar os estudantes a se manterem focados. E um detalhe bem interessante com relação ao questionário é, se sua avaliação, que pode ser também usado para avaliação, tem 10 perguntas, certo? Nesse caso aqui a gente já colocou 5. Você tem que ter pelo menos 25 questões para que cada aluno receba as questões totalmente diferentes, tá certo? Então vai depender do tamanho da turma, vai ter que fazer a continha entre o tamanho da turma e essa nota máxima aqui. Claro que você pode ter, como eu falei antes, um questionário de 10 questões valendo 5, não tem problema nenhum, cada um vai valer exatamente a metade, tá certo? Fica a seu critério. Então vamos lá. Então tá aqui embaixo, adicionar nova questão. Lembrando que esse módulo está bem atualizado. Algumas coisas modificaram em relação a outros módulos que você já trabalhava, mas as informações são basicamente as mesmas. Eu posso colocar uma nova questão, totalmente nova. Posso colocar do banco de questões, então todas essas questões que você está fazendo aqui vão para banco de questões. E pode ser uma questão aleatória. Como é que é isso? Você vai criar uma nova questão, só que ela vai ser de formato aleatório, tá certo? Eu vou começar por essa aqui que é mais básico. No outro momento, a gente trabalha com essa questão aleatória aqui, tá? Então aqui, vamos lá, uma nova questão. Quais são os tipos de questão? Olha só que maravilha. A gente pode ter múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, resposta curta, numérico, ensaio e tantas outras aqui. Calculado, tem muita possibilidade aqui, tá certo? Arrasta e solta, embutidas. Então vocês lembram daquele H5P que a gente mostrou no início? Aqui é um pouco mais um pouco mais detalhado as possibilidades, tá? As possibilidades são mais detalhadas para obedecer à concordância, né? Então vamos só uma dica aqui. Esta resposta curta só a use em caso estrito, que você tenha certeza que o aluno vai colocar aquela resposta específica. Só para vocês terem ideia, na resposta curta, se o aluno colocar a resposta, vamos supor, for amarelo, se ele colocar amarelo com espaço antes da palavra ou depois da palavra, ele vai entender que a questão está errada. Então, sinceramente, não utilizem essa resposta curta, porque ele não dá a opção de você ler o que o aluno escreveu. O sistema ele não consegue ler o que o aluno escreveu e dizer assim, não, a palavra contém, a resposta contém isso ou aquilo outro, certo? Ele vai considerar todos os caracteres, tá bom? Então, inclusive, se na resposta tiver um acento e ele esquecer de colocar,
ele vai considerar errado. Mas o mais complicado é a história do espaço, ou antes, ou no meio da palavra, ou depois. Então, às vezes ele deixou para responder essa questão por último, coloca a maré, espaço ló, não está errado, foi um erro de digitação qualquer, certo? Mas ele vai considerar errado. Então vamos lá, verdadeiro ou falso? Aqui a gente não vai trabalhar todas as questões, né? A gente vai mostrar algumas delas e as mais básicas que tem. É verdadeiro ou falso? Falando amarelo. Então, primeira coisa que você nota é a questão da categoria. Se você dá aula, como no meu caso, para o colegiado de enfermagem, eu posso colocar que essa pergunta vai ser aberta para todos os meus colegas do colegiado de enfermagem. Se eu colocar Campus Petrolina, essa pergunta, por um acaso, vai ser aberta para todos os meus colegas, lembrando, professores do campus de Petrolina, tá? Então, no geral, você vai deixar no mesmo padrão, ou seja, o da disciplina que você está. Se você, o padrão que a gente colocou foi template, underline, seu nome, aqui, tá certo? Então, se você deixa aqui, apenas você é que vai ter acesso àquelas perguntas. Ah, e o acesso aqui é somente para professores, alunos não têm acesso de jeito nenhum, tá bom? O nome da questão, eu vou botar assim, é um nome curto. E aqui é o texto da questão propriamente dita. 2 mais 2 igual, para ser bem simples, marcação padrão, feedback geral, aquilo que eu estava falando. No feedback geral, os feedbacks, aliás, têm que ser colocados para todas as questões, para que o sistema responda automaticamente de acordo com a gradação de notas que tem, certo? Então vamos nessa, tá? Lembrando que esse feedback aqui é diferente do feedback que a gente colocou antes. Ali é o padrão, tanto é que só tem a possibilidade de você colocar outras porcentagens, mas aqui é mais específico. Cada questão ele vai dar essa informação. Muito grato. Vamos continuar. Vou botar só uma coisa bem básica aqui. Aqui eu errei um detalhezinho, que o texto da questão é 2 mais 2 igual a 5, certo? Outra coisa interessante que vocês estão vendo aqui é essa questão do rascunho salvo. Foi uma implementação dessa versão nova que foi instalada que evita que você perca material na hora de configuração. E um detalhe importante que a gente vai trabalhar hoje no encontro inicial é salve. Você vai sair do ambiente, precisa interromper, salve e feche. Salve e feche. Tá? Resposta certa. Aqui é falso. Então, feedback para a opção verdadeiro. Muito bem. Feedback para a operação falso. Múltiplas tentativas, né? Penalidade para cada tentativa, pode ser feito ou não. E vamos testar. Então tá aqui a questão. Note que cada questão você vai encontrar o nome é bem curtinho, tem um texto da questão aqui, pelo menos ele aparece uma boa parte do texto. Aqui você pode configurar novamente a questão e aqui deletar, obviamente. Vamos visualizar, ele abre um painel aqui de visualização. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar com vocês. Pronto, vocês estão vendo agora o painel de visualização da questão. Se eu marcar aqui no verdadeiro, ele deve enviar, preencher com a resposta correta. Aqui está com feedback adiado, eu vou botar o feedback imediato, certo? Na hora que salvar,
Ele vai estar colocando aqui e vou botar para preencher, ó, seria falso aqui a resposta, tá vendo? Então, você pode, nesse preview, como o nome dele diz aqui, você pode começar de novo, modificar as opções aqui embaixo, certo? E fazer o teste novamente, tá bom? Então, se eu colocar aqui é para responder falso, salvar, como eu não dei feedback, ó, as opções de feedback não estavam ativas, por isso que ele não exibiu aqui. Vou botar para exibir todas para vocês verem. Aí a gente atualiza a questão, certo? E começa novamente. Aí ele começa novamente, ó, data e hora, certo? Eu vou colocar aqui o verdadeiro, que não é essa, salvar, enviar. A resposta foi salva aqui, tá vendo? Ó, ele já colocou aqui com verificar, por quê? Porque aqui, ó, feedback imediato, certo? Antes estava como feedback adiado. Se eu colocar verdadeiro, primeira resposta, muito bem, estamos gratos. A correta é falso. Esse é o feedback geral, tá certo? Então, você testando, você vai entender bem direitinho como é que são essas respostas, sem problema nenhum, tá certo? Então, a gente volta para a questão, para outra questão aqui, certo? Então, vamos aqui adicionar. Nova questão. Vamos para calculado múltipla escolha. A diferença múltipla escolha. Vamos lá. Mais uma vez ele pergunta qual o padrão e aqui vocês notam que ele está com 1, ou seja, já existe uma questão lá, certo? O nome da questão, múltipla, e o texto. Vamos fazer o teste. Feedback geral você pode obviamente deixar sem nada, tá certo? E aqui você começa a ter mais opções, tá? Aqui você pode ter uma resposta correta ou múltiplas respostas permitidas, dependendo do que você esteja tratando com os alunos. Eu vou deixar somente essa aqui e aqui você tem um formato, tá? Então, escolha 1. Vou botar escolha 1. A nota. Eu posso colocar uma nota que ele seja variável de acordo com a quantidade de perguntas que eu tenho, certo? Se eu tenho apenas uma resposta certa, obviamente aqui eu vou botar 100%. Se duas estão corretas, assim por diante, tá certo? Resposta certa. Pronto, escolha 2. Aqui eu posso copiar, opa, e colar. 2. Nesse caso, eu posso também retirar a nota dele, certo? Aquela ideia de uma resposta certa anula uma errada, anula uma certa. É exatamente aqui que você consegue configurar. Vou deixar desse jeito, certo? Ele perdeu se ele escolheu essa resposta, opa, 2 aqui. Vou deixar só com duas alternativas, mas você pode inserir quantas respostas você quiser. Configurar a múltiplas tentativas é interessante às vezes se você quer colocar a penalidade ou não, certo? Você pode dar uma dica para ele e ele retorna para tentar novamente. Isso é interessante para estudos dirigidos, é interessante para você fazer exercício de fixação ou então ser parte da nota propriamente dita, tá certo? Tem muita coisa para você exercitar aqui. Então vou salvar as mudanças e note que aqui ele já colocou numa página diferente, certo? A gente já vai ver outra configuração interessante aqui, a questão da página, certo?
Aqui, ó, tá na página 1 apenas, e aqui eu coloquei outra página. Como é que é esse sistema aqui? Aliás, vamos fazer a visualização antes de mais nada. Olha lá, escolha 1, escolha 2. Ele já sorteou, a ordem que eu coloquei foi essa aqui primeiro. E aqui, feedback adiado, eu vou botar feedback imediato. Comece novamente, ele já vai verificar. Vou botar aqui a escolha 2. Olha lá. Por que ele não exibiu? Precisa você habilitar tudo isso aqui. Certo? Agora sim ele coloca. Resposta incorreta, a resposta correta é 1. A escolha 1 no caso, né? Começar de novo. Vamos colocar, já alternou aqui, tá vendo? Misturou. Isso acontece com se ele tivesse mais alternativas, né? Ele também faria a mistura aqui entre as alternativas que você colocasse. E aqui, essa aqui que é certa. E aqui verificar, tá? Você pode, ó lá, já marcou a resposta certa. Você pode configurar inicialmente com o feedback imediato, testar a questão, depois você vem e configura como feedback adiado, tá certo? Só uma dica aqui. Beleza. Certo, pessoal, deixa eu só testar um negócio aqui, se é isso mesmo que eu tô vendo. Que eu não tinha colocado aqui pré-visualizar. Agora sim vocês estão vendo, certo? Só colocar aqui, que eu já falei isso tudo. Se eu preencher com a resposta certa, ele não mostra, porque o feedback está adiado. A gente bota para imediato, salva, tá? E agora a gente verifica. Bota verificar. Opa, faltou o que, ó? Exibir. Então, requer um pouquinho de tempo, mas não é exatamente uma coisa difícil de se ver, não. Tá bom? Então, gente,